Olá, meus caros, tudo bem com vocês? Nesse vídeo, nós terminaremos a correção das questões referentes ao texto Wikimedia se nega a tirar do ar selfie feita por macaca e fotos, macacos e deuses. Tá? Texto esse cujo trabalho, cuja leitura foi solicitada na aula anterior e agora nós daremos sequência à correção das atividades. Pois bem, havia ficado como sequência vocês trabalharem ali com as questões 4 e 5 da página 6. Vamos lá para a questão número 4. No texto B, por que Hélio Schwartzman diz que a argumentação da Wikipédia funciona bem como piada? Aqui é interessante nós observarmos que está em discussão ali a questão de autoria. A quem pertence a autoria das fotos tiradas, dessas selfies tiradas pelos macacos, por ocasião de um fotógrafo deixar disponível né, essa máquina fotográfica, essas máquinas, dentro ali do habitat dos macacos. Né? Inclusive, essa imagem que vocês têm aqui, ilustrando a apresentação, ela é uma imagem dessas tiradas, né? Uma foto dessas foram tiradas pelos próprios animais. Então, ali, por que funcionaria bem como piada essa argumentação? Se os direitos realmente pertencem à macaca, como afirma a Wikipédia, por meio de que instrumento legal ela teria cedido à enciclopédia o direito ao uso da imagem? Assim, nota-se que não há seriedade na argumentação, ou seja, qual foi o documento usado para ceder o direito da imagem a outro ou a alguém outro. Né? Então, pelo fato de você ter ali essa carência ou essa situação negativa, imprópria, digamos assim, é que você tem isso sendo visto como uma piada, como algo engraçado. Número 5. Diz a questão: Hélio Schwartzman afirma que a noção de autoria, abre aspas, transcende a propriedade do equipamento, fecha aspas. Qual é o argumento utilizado por ele que permite chegar a essa conclusão? Ou seja, qual é a justificativa, qual é o argumento utilizado pelo autor para a conclusão apresentada? Ali nós temos a ideia de que, se a foto fosse tirada por outro fotógrafo com a máquina de Slater, né, o dono da máquina, todos creditariam a imagem ao profissional e não ao dono do equipamento. Então, automaticamente, nós teríamos agora a ideia da fotografia pertencendo aos animais e não ao proprietário do equipamento, ao proprietário do objeto. Ok? Próxima questão, nós temos ali na página 7, para fazer em casa. O primeiro item é uma relação entre os dois gêneros que nós falamos, né? A reportagem e o artigo de opinião, e as definições apresentadas. Então, número 1, reportagem, número 2, artigo de opinião. Qual deles expõe o assunto a ser discutido, podendo estabelecer uma análise crítica a respeito desse fato? Isso nós vamos ter na reportagem. Já no artigo de opinião, nós vamos ter o quê? Um ponto de vista de alguém sobre o tema abordado. Lembrando que artigo de opinião é o texto que conterá o quê? Argumentação. Argumentação sobre um determinado assunto, sobre um determinado tema a ser trabalhado, a ser discutido. Ok? Número 2. Qual dos textos apresentados foi produzido primeiro? A reportagem ou o artigo? Por quê? Aqui é interessante nós observarmos que, para que eu tenha um artigo de opinião, normalmente eu preciso de materiais que o antecedam. Então, no caso ali, a reportagem, pois o artigo foi produzido com a finalidade de comentar os fatos apresentados nessa reportagem. Então, caso não houvesse a reportagem, provavelmente, ou muito provavelmente, o artigo de opinião ele também não existiria, ele não teria sido escrito, uma vez que, para que o artigo de opinião, para que a opinião ela seja de fato emitida, eu preciso ter ali uma motivação, eu preciso ter uma razão. E essa razão vai ser o quê? A matéria previamente publicada. Então, a partir do momento que a reportagem foi publicada,
a partir dos fatos, das situações, do contexto gerado pela reportagem, eu consigo compor um artigo de opinião, contestando, confirmando, rebatendo, discutindo, enfim, de alguma maneira, o que na reportagem foi colocado. Ok? Vamos partir lá para a página 8, item explorando a linguagem. Diz a questão: releia o trecho a seguir, prestando atenção ao sentido da expressão destacada. E aí vocês têm ali: ainda que o episódio possa ser descrito como uma obra do acaso. Número 1. Explique o significado da expressão destacada no trecho. O que significa, qual é o significado, o sentido dessa expressão obra do acaso? A obra do acaso é algo que acontece de forma não planejada, de forma não intencional, de forma não premeditada. Então, ali vocês podem colocar como sinônimo, né, algo que ocorre de forma não planejada. Ok? Número 2. No texto B, o artista escreveu a palavra selfie entre aspas, diferente do que ocorreu no texto A. Explique por que isso aconteceu. Aqui é importante nós observarmos que, no texto B, ao usar selfie entre aspas, o sentido é indicar ironia, é construir essa visão irônica a partir do ponto de vista que está sendo discutido, né? Então, ali, dentro do contexto do texto B, do artigo de opinião B, nós temos selfie, entre aspas, justamente para indicar que essa selfie ela não foi intencional. Normalmente, quando se tira uma foto, quando se tira uma selfie, é porque você tem uma intenção. Ah, eu quero mostrar onde eu estou, quero mostrar com quem eu estou, quero mostrar o estado em que eu estou ou em que nós estamos, né? Caso haja mais pessoas. Porém, no caso trazido pela reportagem e pelo artigo de opinião, ali você não teve uma intenção. Então, por isso, né, para indicar esse uso irônico da palavra, é que a mesma foi grafada, foi escrita entre aspas. Ok? Próxima questão, para fazer em casa, próximo item, número 1. Na reportagem foram usados sinais de pontuação diferentes para indicar discurso citado. Quais são esses sinais de pontuação? Basicamente, nós temos ali travessão e aspas, que são os indicativos do discurso direto. Quando eu trago para o meu texto, quando eu trago para uma criação, aquilo que de fato foi dito e como ele foi dito, como aquela informação foi passada. Letra B. O que motiva na reportagem o uso desses sinais de pontuação? Basicamente, nós temos ali o quê? O travessão indicando a fala de David Slater durante a entrevista ao jornal britânico e as aspas marcando o que foi escrito pelos usuários no fórum aberto da Wikimedia. Então, basicamente, nós temos ali uma diferenciação entre essas duas vozes, entre esses dois grupos de vozes. A voz do proprietário da câmera e etc., e a voz daqueles que comentaram as imagens que participaram dessa discussão. Ok? Número 2. Na reportagem foram empregadas outras palavras de origem inglesa, além do termo selfie, e dos nomes próprios. Identifique-as e explique o significado de cada uma delas. Aqui nós temos basicamente outras duas palavras sendo citadas, a palavra royalties e a palavra upload. A palavra royalties, valor pago pelo detentor do direito autoral de um produto ou serviço, e upload, envio de arquivo de um computador para outro, ou para algum local de armazenamento, né, nuvem e etc. Então são duas palavras, dois estrangeirismos que nós temos dentro ali do texto, e esses dois estrangeirismos eles contribuem para a argumentação trazida, para a visão pretendida de ser apresentada e defendida. Ok? Então é isso, pessoas. Aqui finalizamos esse vídeo de correção, tá? Aguardo vocês nos próximos, tá? Nas próximas aulas, e para que nós possamos continuar a aprofundar e discutir algumas coisas ainda sobre esse ambiente tão interessante, tão até mesmo assim, para alguns místico, denominado de jornal. Ok? Até mais, até a nossa próxima aula.